Pessoal, vamos então iniciar as circunstâncias agravantes, né? Então, no material de vocês consta, as agravantes genéricas estão previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal em um rol taxativo, né? O rol do artigo 61 e 62 é um rol taxativo, ou seja, são apenas aquelas hipóteses que estão ali, né? Por tratar-se de instrumento que vai aumentar a pena do réu, não é permitido que o juiz inclua outras hipóteses, né? Ou, por exemplo, realize aí uma espécie de analogia, porque obviamente vai trazer um prejuízo ao réu. Por isso que o rol que tem naqueles artigos ele é um rol taxativo, são apenas aquelas hipóteses. O artigo 61 ele inicia, né, constando, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Essa redação do artigo 61 a gente vai fazer lá no final, depois de ver todas as agravantes, tá? Bom, a primeira das agravantes é a reincidência, que é o inciso primeiro. Para a gente entender reincidência, eu preciso estudar com vocês dois dispositivos em diplomas diferentes. Um está no próprio Código Penal e o outro está na lei de contravenções penais. O inciso primeiro, então, nós vamos ter que trabalhar o artigo 63 e o artigo 7º da lei de contravenções penais. Artigo 63 do Código Penal, olha o que ele diz. Verifica-se a reincidência quando a gente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Essa é a disposição do Código Penal. A disposição da lei de contravenções penais diz o seguinte: verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção. Bom, analisando esses dois dispositivos, eu já consigo apontar para vocês dois pressupostos, tá? São dois pressupostos base e que depois no próximo slide que vocês têm, tem uma tabelinha que vai nos explicar aí se configura ou não configura a reincidência cada um dos casos, tá? Possíveis. Bom, quais são os pressupostos? Primeiro, eu preciso ter o trânsito em julgado de uma sentença condenatória pelo cometimento de uma infração penal. Então eu preciso sempre ter o quê? O trânsito em julgado de uma sentença condenatória por cometimento de uma infração penal. Perceba, eu falei infração penal para deixar aberto crime e contravenção penal e depois uma tabelinha diferenciar cada uma das hipóteses. Então eu tenho que ter um trânsito em julgado pelo cometimento de uma infração penal. Ponto. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto que eu preciso ter é o cometimento de uma nova infração penal. Então perceba, eu tenho o cometimento de uma infração penal, por hora pode ser crime, pode ser contravenção penal, eu vou ter um processo penal, um devido processo legal, aqui em vermelhinho, e aí no final eu tenho um trânsito em julgado. É a partir do trânsito em julgado, toma cuidado, antes em hipótese alguma, é após o trânsito em julgado que passa a ter efeitos de reincidência. E aí, após o trânsito em julgado, o cometimento de uma nova infração penal, deixei aberto novamente, crime ou contravenção penal, pode aí gerar, né, a tal da reincidência, ok? Então, isso é o que nós temos de pressupostos para a configuração da reincidência. Por que eu deixei aberto infração penal e infração penal? Por quê? Nós vamos ver logo em seguida, no material de vocês, tem uma tabelinha que vai dizer, olha, quando a sentença penal condenatória definitiva, aqui, quando o trânsito em julgado é decorrente de um crime ou é decorrente de uma contravenção penal e depois desse trânsito em julgado ocorre uma nova infração penal, um crime ou uma contravenção penal, e aí, configura a reincidência ou não configura? Tem que tomar bastante cuidado. Pessoal, um macete para vocês, tá? A gente sempre vai, nós temos dois dispositivos legais, nós temos lá do artigo 63 do Código Penal e temos o 7º da Lei de Contravenções. A gente sempre vai ter que analisar a nova infração. Se a nova infração que ocorrer foi um crime, eu tenho que analisar o Código Penal. Então eu tenho que analisar o artigo 63. Se a nova infração penal que eu estou analisando, se ali eu vou aumentar a pena por causa da reincidência, for uma contravenção penal, eu preciso buscar a solução lá na Lei de Contravenções Penais, tá? Então, vou fazer caso por caso. Primeiro, crime no Brasil ou no estrangeiro tem uma sentença penal condenatória definitiva. Acompanhe no material de vocês ali. Pela ocorrência de um crime no Brasil ou no estrangeiro. Então, pensem comigo.
Ocorreu uma infração penal aqui que é crime, seja no Brasil ou seja no estrangeiro, e ocorreu um trânsito em julgado desse crime, uma sentença condenatória transitada em julgado. A partir de aqui, eu posso ter efeitos de reincidência. E aí, logo depois, ocorre uma nova infração penal, que é um crime. Ou seja, tem o crime, trânsito em julgado daquele crime, e depois eu pratico um novo crime. E aí, é reincidência ou não é? Como a nova infração penal é crime, a minha resposta está no Código Penal. Vamos lá. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. É exatamente isso que nós vimos, né? O cara comete um crime, um novo crime, e antes desse crime ele já tem um trânsito em julgado, uma sentença condenatória definitiva pela prática de um outro crime. Vai gerar efeitos de reincidência. Então escreva ali no material de vocês, né? Então, se eu tenho sentença penal condenatória definitiva por crime no Brasil ou estrangeiro, depois desse trânsito ocorre uma nova infração penal que também é um crime, a consequência vai ser reincidência. Ok? Então escreva no material de vocês, na primeira tabelinha ali, consequência, reincidência. Bom, segunda hipótese. Eu tenho uma sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática de um crime também, Brasil ou no estrangeiro. Então essa infração penal aqui, a primeira, foi um crime ocorrido no Brasil ou no estrangeiro, tanto faz. E aí ocorre uma nova infração penal, após o trânsito em julgado, uma nova infração penal que agora é uma contravenção penal. Como a nova infração penal é contravenção penal, a resposta para a nossa dúvida está na Lei de Contravenções Penais. Vamos lá, artigo 7º. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime. Então, a prática de uma contravenção penal, uma nova infração penal, que é uma contravenção penal, após o trânsito em julgado por um crime, gera efeitos de reincidência. Então, escreva ali para vocês, na segunda tabelinha, né? Consequência, reincidência. Terceiro caso. Eu tenho uma sentença penal condenatória definitiva pela prática de contravenção penal no Brasil. Então eu tenho uma sentença condenatória com trânsito em julgado por uma infração penal, e essa infração penal aqui é uma contravenção penal. E aí, depois desse trânsito em julgado, eu pratico uma nova infração penal, que agora também é uma contravenção penal. Eu pratico uma nova contravenção penal após já ter um trânsito em julgado por uma outra contravenção penal. E aí, configura a reincidência ou não configura? Vamos lá para o artigo 7º. Verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção, depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime, no meu caso, ou que o tenha no Brasil por motivo de contravenção. Então, praticar uma contravenção penal quando você já tinha uma condenação definitiva transitada em julgado por uma outra contravenção penal praticada no Brasil, a consequência vai ser reincidência. Ok? Quarta hipótese. Tem uma sentença penal condenatória transitada em julgada pela prática de uma contravenção penal no Brasil. Então, essa primeira infração aqui é uma contravenção penal no Brasil. E aí, depois do trânsito em julgado por essa contravenção, depois do trânsito, eu pratico uma nova infração penal, só que agora é crime. Então, eu praticar um crime após já ter sido condenado definitivamente pela prática de uma contravenção penal. E aí, configura a reincidência ou não? Como a nova infração penal agora é crime, eu vou para o Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Percebam, eu não tenho previsão de configuração de reincidência se praticado um crime após o trânsito em julgado por uma contravenção penal. Então, o fato de eu ser condenado já definitivamente por prática de contravenção penal não gera efeitos de reincidência se depois disso eu praticar um novo crime. Então, perceba ali no quarto item, na quarta tabelinha, né? A prática de um crime depois de já ter transitado em julgado a prática de uma contravenção penal. A consequência é não gera efeitos de
reincidência. E aqui é muito importante que vocês lembrem de uma situação que nós vimos na aula passada, sobre os maus antecedentes. Eu falei para vocês, vai ficar um pouco vago por hora, mas eu preciso que vocês saibam. Toda condenação definitiva transitada em julgado que não servir para fins de reincidência pode ser levada em consideração para fins de maus antecedentes, que é o caso aqui. Percebam, nós temos uma decisão, nós temos um trânsito em julgado de uma sentença condenatória pela prática de contravenção penal que não gera reincidência na prática de um novo crime. Então, se eu praticar um novo crime, já tendo uma condenação anterior pela prática de uma contravenção penal, aquela condenação definitiva não gera efeitos de reincidência, mas ela pode sim ser levada em consideração para fins de maus antecedentes. Então, escrevam ali na consequência do quarto item, né? Não gera reincidência, mas pode ser levada em consideração para fins de maus antecedentes. E a última hipótese é a prática de uma contravenção penal no estrangeiro. Eu tenho um trânsito em julgado, tenho uma decisão definitiva pela prática de uma contravenção penal praticada lá no estrangeiro. E agora eu venho e pratico uma nova contravenção penal agora no Brasil, né? E aí, vamos ler o artigo 7º. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, seja no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção. Percebam que a lei não fala em configuração de reincidência se você praticar uma nova contravenção penal e anteriormente ter sido condenado definitivamente por uma contravenção praticada no estrangeiro. Se fosse no Brasil aquela condenação anterior de contravenção, gera reincidência. Mas como aqui nós estamos falando de uma condenação definitiva, transitada em julgado, né, pela prática de uma contravenção no estrangeiro, ela não vai gerar efeitos de reincidência em uma eventual prática de nova contravenção penal. Toma cuidado de novo, não gera reincidência, mas nós temos uma decisão definitiva transitada em julgado, né? Nós temos uma condenação que não gera efeitos de reincidência, mas que pode ser levada em consideração para fins de maus antecedentes, ok? Então, superada essa tabelinha, já que estamos falando aqui de trânsito em julgado no estrangeiro e tudo mais, eu trouxe para vocês o artigo 9º, né, do Código Penal, que nós já vimos. Eu não preciso que vocês decorem ele de novo, eu quero só que vocês lembrem-se, né, consigam diferenciar os pontos aqui importantes. Olha o que diz o artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e aos outros efeitos civis, sujeitá-lo à medida de segurança. Percebo que ficou de fora o efeito da reincidência, mas a legislação fala que gera efeitos de reincidência uma decisão no exterior. O que a gente pode tirar aqui de conclusão é a observação número 1. Pessoal, nós não precisamos homologar uma decisão estrangeira, uma condenação transitada em julgado no estrangeiro, para produzir efeitos de reincidência no Brasil. Então isso é muito importante, né? Se eu tenho uma condenação por um crime lá no estrangeiro, por exemplo, e vai produzir efeitos de reincidência na prática de um novo crime agora praticado no Brasil, que foi praticado depois do trânsito, para eu conseguir trazer isso para o processo, para que ocorra esse efeito desfavorável, né, esse efeito negativo para ele de reincidência, eu não preciso homologar no STJ. Basta que eu apresente uma prova documental, né, idônea que consiga comprovar que efetivamente houve a condenação, normalmente uma cópia da sentença, a cópia do trânsito, né, lá no estrangeiro, tá bom? Então essa é a primeira observação. A segunda observação é, se o crime praticado no estrangeiro é fato atípico no Brasil, pode gerar reincidência? O pessoal vai pensar assim, eu fui condenado lá no estrangeiro, já transitado em julgado, pelo crime de perjúrio. O perjúrio basicamente seria o falso testemunho, né, do réu, que no Brasil é permitido, o réu pode mentir em defesa dele. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, não é possível, configura o crime de perjúrio. Então tem uma condenação lá no estrangeiro, nos Estados Unidos, por perjúrio. Aqui no Brasil, o perjúrio não existe, não é crime. E aí, aquela condenação definitiva transitada julgada lá fora, no estrangeiro, por um crime que aqui no Brasil não é crime, pode gerar efeitos de reincidência, sim ou não? Óbvio que não, né? Não é possível gerar esse efeito. Só vai gerar efeito de reincidência um crime no estrangeiro que também é considerado crime aqui
no nosso país, né? Senão não tem como você gerar efeito de reincidência. Observação número 3. A espécie de pena imposta ao crime antecedente interfere na reincidência? A questão é que o crime que tem pena privativa de liberdade gera efeito de reincidência para frente? O crime que foi condenado só a uma pena de restritivo de direito gera reincidência e só teve multa? Gera ou não gera? E aí? Pessoal, primeiro, né? Se foi condenado a pena privativa de liberdade, vai gerar efeito de reincidência. Então, se você praticar um novo crime após já ter sido condenado definitivamente por um crime que previu pena privativa de liberdade, vai ser reincidente sim. E se for só pena restritiva de direito? Eu tenho uma condenação lá atrás, mas é uma condenação que eu só tomei uma restritiva de direito. Eu pratiquei um novo crime após aquela condenação transitar em julgado. Eu sou reincidente ou não sou? Sim. Por quê? Pessoal, pena restritiva de direito é a pena privativa de liberdade substituída. É uma hipótese de substituição da pena privativa de liberdade. Então, não faz o menor sentido não gerar reincidência. E por último, e aí está o nosso problema, nossa dúvida na verdade. Eu tenho uma condenação definitiva transitada em julgado lá atrás, a pena de multa. Só recebi pena de multa. Transitou em julgado, depois do trânsito eu pratiquei um novo crime. E aí, quando eu for calcular a pena desse novo crime, vai ser reincidente, sim ou não? E aí nós temos uma divergência, mas é uma divergência bem pequena. A doutrina defende que por ser só multa, não poderia gerar efeitos de reincidência. Mas a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, inclusive a STJ e a STF, dizem que conta sim. Então se você tem uma decisão lá atrás, transitada em julgado, que te condenou uma pena de multa tão somente, toma cuidado. Porque se você praticar um novo crime após o trânsito, vai gerar efeitos de reincidência. Seguindo, pessoal, o Brasil adotou o sistema da temporalidade da reincidência. O que é isso? Uma condenação transitada em julgado gera efeitos de reincidência, mas vai gerar efeitos de reincidência até um determinado ponto. Vai chegar num determinado ponto que nós não vamos mais ser reincidente. O cara que teve uma condenação transitada em julgado vai ser considerado reincidente até um certo período. Vai chegar num período que ele vai voltar a ser primário porque aquela condenação definitiva perdeu a sua força para efeitos de reincidência. Aonde que isso tem previsão legal? Artigo 64, inciso 1º. Não prevalece mais a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Pessoal, deixa essa última parte, para depois. Vamos até ali onde fala dos 5 anos. O que é isso? É que eu fiz um desenho para vocês, Vamos trabalhar com crime que fica mais fácil. Vamos pensar assim, prática de um determinado crime. Prática de um crime aqui. Se logo após o crime eu praticar um novo crime, sou reincidente, sim ou não? Não. A reincidência só vai contar a partir do trânsito em julgado. Então, se eu pratiquei um crime logo após o outro, eu não sou reincidente. Se eu pratiquei depois da sentença que me condenou, eu sou reincidente? Não. Só vai ser reincidente se cometer o crime a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. É a partir de ali que, se você praticar um novo crime, você será considerado reincidente. Pessoal, só que essa reincidência, que vai começar a contar a partir daqui, em decorrência desse trânsito em julgado aqui, ela vai ir até um certo período de tempo. E qual que é esse período de tempo? 5 anos, que é o que nós chamamos de efeito dado depurador, que vai contar a partir do cumprimento ou da extinção da pena. Então, olha que doido. O cara cometeu um crime, vai ser sentenciado, vai ter trânsito em julgado. A partir do trânsito, eu sou reincidente. Se eu praticar um novo crime, eu vou ter o efeito da reincidência e minha pena vai ser mais alta. Esse efeito de reincidência vai até onde? Vai do trânsito até onde? Vai seguindo. Quando eu terminei de cumprir a minha pena, ou extinguiu a minha pena, ainda mais 5 anos eu ainda vou ser considerado reincidente. A partir do momento que passou os 5 anos contados da extinção da pena ou do cumprimento da pena,
aí eu deixo de ser reincidente e volto a ser primário. Então tá aqui, ó. Deu trânsito em julgado, vou ser reincidente. Quando chegar ao cumprimento ou a extinção da pena, eu ainda vou contar mais 5 anos que é efeito depurador, e só depois desses 5 anos é que eu volto a ser primário. Coloquei aqui para vocês, ó, reincidente. Então aqui, ó, do crime, né, e antes, né, do crime até a sentença, até o trânsito é primário. A partir do trânsito em julgado, ele passa a ser reincidente. Esse efeito de reincidência vai até 5 anos após o cumprimento ou, né, a extinção da pena. Passou os 5 anos que é o efeito depurador, volta a ser primário. Toma cuidado que tem nomenclaturas diferentes, mas é tudo reincidência, tá? Entre o trânsito em julgado e o cumprimento da pena, a gente chama de reincidência ficta, presumida, tá? E dentro do prazo de 5 anos é o que nós chamamos de reincidência real. É só questão de nomenclatura, toma cuidado, pode cair na prova de vocês, mas tudo isso aí, né, do ponto de vista prático, é considerado reincidência. Passou o prazo de reincidência, volta a ser primário. Então pensa comigo, se eu praticar o crime aqui, dentro do prazo depurador, sou reincidente, sim ou não? Sim. E se eu praticar o crime aqui, ó, já passou o efeito depurador, pratico um novo crime, e aí? Quando eu for aplicar a pena deste crime aqui, eu não vou levar em consideração os efeitos da reincidência. A pena dele não vai aumentar na segunda fase em função da reincidência. Mas toma cuidado. Eu tenho uma decisão transitada em julgado lá atrás, definitiva lá atrás, que eu não posso levar ela para fins de, não posso levar em consideração para fins de reincidência, mas posso levar ela para fins de maus antecedentes. Está aqui, ó. Então depois que o cara volta a ser primário, em que pese a gente não possa mais aplicar efeitos de reincidência, ele vai ser considerado, esse novo crime aqui, aquela decisão transitada em julgado, vai ser levado em consideração na primeira fase para fins de maus antecedentes. Isso é o que a jurisprudência e a doutrina majoritária defende. Lembrando que na aula passada a gente trabalhou um pouquinho lá a questão da decisão do ministro Toffler, né, que disse que ele é contrário a isso, tá bom? Mas basicamente é isso aqui que a gente tem que entender de prazo depurador, né, que é o tempo que nós vamos contar para fins de reincidência de uma decisão transitada em julgado. Né? Bom, seguindo, no próximo material de vocês tem uma observação número 1. Para caracterizar a reincidência, um novo crime deve ser cometido após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parece besta, né? Porque é uma coisa que a gente já viu. Mas por que eu coloquei isso no material de vocês? A partir do trânsito em julgado em diante, se eu praticar um novo crime no dia do trânsito em julgado, eu não sou considerado reincidente. Então toma cuidado. Entre o crime e o trânsito em julgado, na data do trânsito em julgado, eu continuo sendo primário. Somente no dia seguinte ao trânsito em julgado é que eu passo a ser considerado reincidente, e a partir dali, desde que eu esteja dentro do prazo depurador, se eu praticar um novo crime, eu vou ter minha pena aumentada na segunda fase em razão da reincidência. E a observação número 2, que é um pouquinho complicado, porque aqui a gente vai ter que trabalhar brevemente, né, só vou dizer, né, para vocês, da existência da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. Olha o que diz a observação número 2. No prazo depurador, nesse prazo de 5 anos aqui, computa-se o período de suspensão ou livramento condicional se não ocorrer revogação. Pessoal, o que é isso? É muito comum, um pouquinho antes do cumprimento da pena, o sujeito ser beneficiado pela suspensão condicional da pena ou ser beneficiado pelo livramento condicional, né? Que são institutos, né, que vêm em benefício ao réu, que servem basicamente para colocar a pena em stand-by, paradinha, ali quietinha. O cara sai livre, leve solto, não tem nenhuma pendência, vai ter que cumprir alguns requisitos. E se ele, dentro desse período de prova que a gente chama, né, em que a pena está suspensa ou está no livramento condicional, ele não fizer nada de errado, não fizer nenhuma besteira, não descumprir nenhum dos requisitos, vai chegar no final e a pena dele vai ser extinta. Esse prazo de suspensão condicional da pena, o livramento condicional, que ocorre antes do cumprimento da pena ou da extinção da pena, desde que ele não tenha tido esse benefício revogado, vai contar também como prazo depurador. Então eu trouxe para vocês aqui no quadro, né? Então aqui ocorreu o trânsito, aqui é a extinção da pena.
Só que percebam, 2 anos antes da extinção da pena, ele foi agraciado com livramento condicional. Tá, vai embora, sai daqui. Fica aí fora. Se tu não descumprir nenhum desses requisitos, vai chegar no final desse período aí, a tua pena vai estar extinta. O que a lei está dizendo aqui? Basicamente, ela está dizendo que esse período aqui que ele ficou de livramento condicional, desde que não tenha sido revogado e, consequentemente, vai até o momento que vai ocorrer a extinção da pena, ele vai contar como efeito depurador. Então, em vez de ficar 5 anos no efeito depurador, ele já cumpriu 2, porque o tempo de livramento condicional aqui conta como se fosse efeito depurador também. E aí, como ele já cumpriu 2 anos de livramento condicional e não teve revogado o benefício, vai faltar só 3 anos, né, para fechar os 5 de prazo depurador. E aí, contado esses 3 anos, a partir da extinção da pena, né, já que você tem 2 anos já de livramento condicional, ele vai voltar a ser primário, tá? Que é o que está ali no material de vocês, no inciso primeiro, né? Computado o período de prova da suspensão do livramento condicional, se não ocorrer a revogação. Então lembre-se, né? Dentro do prazo de 5 anos, que conta da data da extinção do cumprimento da pena, dentro desses 5 anos, a gente também vai levar em consideração o eventual tempo que ele esteve em livramento condicional ou suspensão da pena, que é antes da extinção, que é antes do cumprimento da pena, mas que vai ser também levado em consideração como se fosse, né, prazo depurador. Então, se ele ficou 3 anos em livramento condicional e não foi extinto, por exemplo, quando extinguir a pena, vai só ter 2 anos ainda para poder ocorrer aí o fim, né, enfim, do prazo depurador, e ele volta a ser primário. Se ficou 1 ano de livramento condicional, por exemplo, quando extinguir a pena dele, vai faltar ainda 4 para ele conseguir, né, depurar aí a sua reincidência e voltar a ser primário, tá bom? Seguindo, além disso, né, além do prazo depurador, a natureza de determinados crimes impede a reincidência. Quais são a natureza deles, né? Inciso 2º do artigo 64. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Primeiro, crimes militares próprios. Pessoal, crime militar próprio é aquele que somente o militar pode cometer. Está no Código Penal Militar e que só um militar pode praticar. O incomum não praticaria. Por exemplo, deserção, motim, né? São crimes militares que estão previstos no Código Penal e que uma pessoa comum não conseguiria cometer. Esse crime penal, esse crime militar próprio, ele não gera efeitos de reincidência para fins do Código Penal. Então pensa comigo, se essa infração aqui que ele tem em trânsito em julgado era quando ele era militar e foi por um crime de deserção, por exemplo, se ele cometer uma nova infração, um novo crime após esse trânsito em julgado, como o crime anterior era militar próprio, não gera efeitos de reincidência, não vai ter um aumento da pena na segunda infração em função do crime anterior, tá? Toma cuidado, porque lá no Código Penal Militar, nós vamos entrar muito nesse ponto, existe a reincidência específica para os crimes militares próprios, tá? Além disso, toma cuidado porque existem os crimes militares impróprios, que são previstos no Código Penal Militar, mas que também podem ser praticados por alguém que é comum, por um civil. Por exemplo, homicídio, estupro, enfim, estão previstos lá e que também configuram um crime para nós, obviamente, né? Toma cuidado, outro cuidado. Uma condenação transitada em julgado, uma condenação definitiva por um crime militar próprio, embora não gere efeitos de reincidência aqui para o nosso Código Penal, é uma sentença penal condenatória definitiva e que, embora não seja levada em consideração para fins de reincidência, pode ser levada em consideração na primeira fase para fins de maus antecedentes. O segundo crime que também não estabelece a possibilidade aí de reincidência são os crimes políticos, né? Os crimes, por exemplo, contra a segurança nacional, contra o regime político, né? Enfim, todos os crimes com motivação política também não geram efeitos de reincidência, mas lembrando, né? Se for condenado tem um trânsito em julgado, embora não sirva para fins de reincidência, é uma sentença condenatória transitada no julgado anterior, definitiva, que vai gerar então aí efeitos de maus antecedentes. Observações finais, né? A reincidência, ela é uma circunstância agravante subjetiva e incomunicável, e na verdade ela é uma condição de caráter pessoal. Então, se houver um concurso de pessoas, 2 agentes, e um deles é reincidente, essa reincidência não vai passar para o outro, ela não vai se estender ao outro, não vai se comunicar. Observação número 2, como é que se comprova a reincidência? Olha, antigamente se exigia a certidão cartorária, uma certidão do cartório.
Hoje houve uma flexibilização e basta a apresentação, né, ser juntado no processo penal a folha de antecedentes criminais. Tá? Então, tendo a folha de antecedentes criminais já é suficiente, lembrando que salvo se for uma sentença condenatória estrangeira, né, porque não vai constar na folha brasileira de antecedentes, e aí tem que pegar e juntar a sentença no processo, lembrando que não precisa homologar ela. E a observação número 3, condenação passada pode servir para maus antecedentes e reincidência ao mesmo tempo. Eu fiz até um desenho aqui para vocês, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: lá no passado, eu tenho uma condenação definitiva pela prática de um furto, artigo 155 do Código Penal. Tem uma condenação definitiva só. Eu posso utilizar essa mesma condenação para aumentar a pena agora no novo crime que ocorreu, para na hora de aplicar a pena desse novo crime, eu posso aumentar na primeira fase, ou seja, levar em consideração essa condenação definitiva para aumentar a pena na primeira fase e depois utilizar a mesma condenação para aumentar a pena na segunda fase, ou seja, posso levar em consideração ao mesmo tempo esse crime aqui, essa condenação definitiva para maus antecedentes na primeira fase e para reincidentes na segunda fase? Não, né, pessoal? Aqui configuraria um bis in idem. Se você vai utilizar, e essa é preferencial, é utilizar na segunda fase como reincidência, desde que dentro do prazo do procurador, se eu apliquei para fins de reincidência, eu não posso aplicar para efeitos de maus antecedentes. Tranquilo, né? Agora, na sequência do material de vocês, tem até uma súmula, né, sobre isso do STJ. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância de Estado. Então, uma mesma condenação não pode servir ao mesmo tempo para maus antecedentes e reincidência, tá? Senão configura bis in idem. Mas toma cuidado. E se o sujeito for multireincidente, tem mais de uma reincidência? Vamos pensar assim, ó, ele tem um crime, uma condenação definitiva no passado por furto e também por estelionato, artigo 101. Aí, pessoal, é perfeitamente possível você fazer o quê? Utiliza uma delas para aumentar a pena na primeira fase para maus antecedentes e utiliza a outra, desde que não tenha passado o prazo de curador, e utiliza a outra, né, para aumentar a pena lá em função da reincidência na segunda fase. Isso aqui é possível. Duas condenações, uma vai para aumentar os maus antecedentes e uma vai para a reincidência. O que não pode é a mesma ser aplicada nas duas fases, e aí sim, se for feito dessa forma, vai configurar bis in idem, tá? Pessoal, então esse vídeo aqui a gente vai focar na primeira das agravantes, que é a reincidência, que é a mais difícil delas, né? E aí no próximo vídeo a gente vai continuar aí com as agravantes. Valeu!